Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Kelly Nobre, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou dividir com você a minha experiência sobre esse mundo mágico, como a magia, como que a espiritualidade ela entrou na minha vida nesse sentido de expandir a consciência, nesse meu processo de evolução, como que eu tomei ciência de que eu estava num caminho diferenciado, quando eu era diferente das outras pessoas que eu convivia. Eu vou dividir com você como é que esse mundo começou a fazer parte da minha vida, tá? Todo o processo, como é que foi. Eu espero que faça sentido para você e te ajude também durante seu processo de evolução. Eu espero que fique muito mais claro para você e te ajude a sanar tudo aquilo que fica te perturbando aí, né? Tudo que fica na sua mente e te causa ansiedade, pânico, medo, né? Raiva, ódio, uma série de sentimentos negativos por conta da ausência de respostas. Eu espero te ajudar com esse vídeo. Bom, antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like se você gostar do vídeo ao final do vídeo e deixe seu comentário se o vídeo fez sentido para você. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem playlist de arquétipos, playlist sobre magia, alquimia, poder das ervas, aromaterapia, tem relato de vida, né? Tem expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Tem vídeos sobre tudo isso aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Bom, mas vamos lá. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, eu passei por um momento da minha vida onde eu percebi, pela atitude de um adulto, né? Não vou mencionar nome, quem é, o que aconteceu. Quando não for o caso, não vou mencionar, porque eu não quero expor ninguém. Passado fica no passado. Eu estou trazendo essas informações somente para te dar um norte, para você entender que coisas acontecem na nossa infância e refletem no futuro, se você deixar. Eu deixei, eu não quero que você deixe, tá? Então, uma pessoa que eu admirava, uma pessoa que eu tinha como né, um norte ali para minha vida, como referência, essa pessoa traiu a minha confiança, tá? Magoando uma pessoa que eu amo. Isso foi constante, foi dos meus 5 anos de idade até, sei lá, até mais de 30 anos de idade, muito mais até. Essa pessoa sempre dando essas pisadas na bola, tal, né? E eu não percebi quando eu era criança que na época eu estava me sentindo insegura por conta desses acontecimentos. Eu passei a me sentir insegura. Gente, quase que não sei a palavra. Eu passei a me sentir ofendida. É, eu passei a sentir mal-estar. Eu tô tentando me conectar com aquela menina, né, da minha fase de criança para tentar resgatar todos esses sentimentos que eu tinha. Porque a memória, ela faz isso com a gente, ela nos leva para aquela fase, para aquela situação e aí você tem esses picos, né, de alteração energética, de oscilações por conta dessas memórias. Então, tente ficar nesse lugar o mínimo possível, tá bom? Tente manter o seu padrão energético sempre alto. E aí, por conta do meu padrão energético baixo, eu atraía obsessores, eu atraía espíritos perturbados aqui na Terra, né? Atraía de tudo. E eu via muitos vultos. Eu tinha a ciência de que eu não estava sozinha.
eu sentia a presença de pessoas ao meu redor e muitas vezes não tinha quase ninguém, às vezes só uma pessoa da minha família. E eu sentia que tinha uma legião de gente ali. Eu tinha essa noção, por coisas que aconteciam em ambientes, né? Fora de casa, às vezes alguma discussão acontecia, sei lá, dentro do ambiente familiar, não só dentro da casa com pai, mãe, filhos, não, às vezes da família mesmo, no todo ali, tio, prima, tal, às vezes acontece algum bafafá ali quando se é criança, e eu lembro de alguns bafafás, por quê? Porque eu morava no quintal da minha avó, né? E tinha algumas reuniões que aconteciam ali na casa dela. Quando eu era criança, eu participava, eu lembro de presenciar adultos discutindo com outros adultos ali por causa de bobagem, muitas vezes por causa de fofoca, né? E eu era muito pequena e eu já entendia que aquilo me fazia mal. Olha que interessante. Eu já sentia sensações corporais ruins. E eu me lembro também quando eu era criança que a minha avó, que morava, a gente morava, o terreno era da casa da minha avó, né, dos meus avós, da minha avó, do meu avô, e nós morávamos na casa de fundos. Eram duas, três casas que tinham lá. Num período da nossa vida nós moramos numa casa menor, depois meu pai e a minha mãe construíram uma outra casa maior, mais profundo assim do quintal, e nós moramos lá durante 15 anos. E eu tenho memórias desde quando eu morava, olha que sinistro isso. Eu tenho memórias desde quando eu morava na casa, quando eu era um bebê. Como que pode? Eu tenho acesso na minha memória a informações desde a casa onde eu era um bebê. Então, se lá aconteceram coisas boas, eu tenho na minha memória. Se aconteceram algumas coisas marcantes, ruins, mesmo eu sendo um bebê e eu tendo visualizado aquela cena, eu tenho na minha memória. Eu lembro do que aconteceu. Olha que bizarro. E aí, na casa então onde eu morava, depois dessa casa um pouquinho maior, que era uma casa pequena também, mas era um pouquinho maior, eu também tive muitas memórias naquela casa. Muitas, infinitas. Na casa dos meus avós, todas as pessoas que eram mais espiritualizadas, que entravam lá, diziam que tinha uma pessoa que morava lá, um espírito que morava lá, né? E aí eu questionei uma vez isso com o meu avô, que era espírita. Eu não nasci numa família com pai e mãe religiosos, mas o meu avô era espírita. E ele estava sempre presente ali na nossa vida, né? E eu perguntei para ele, ele falou assim, é a mãe da sua avó. Ou seja, era minha bisavó materna, né? E muitas crianças da minha idade estavam ali comendo terra, sabe, ralando o joelho no asfalto, subindo em árvore, brigando, correndo, brincando de pega-pega, esconde-esconde. Eu até fazia tudo isso, mas era com menos frequência do que essas outras crianças. Eu estava ali preocupada com esse oculto, com essas coisas que eu ouvia dos adultos. E aí a minha avó, desde muito novinha, eu me lembro dela brincando, me chamando de velha de 100 anos. A velha de 100 anos, aquela é velha de 100 anos, é a única neta que é velha de 100 anos, né? Ela dizia isso com muita frequência. A minha avó, eu falei materna aqui no vídeo, gente, se eu falei eu errei, tá? É a minha avó paterna, ela é a mãe do meu pai. Acho que eu falei materna, né? Mas é paterna. Eu morava no mesmo quintal que os meus avós paternos. Aí, no caso, o espírito que morava na casa da minha avó era o espírito da minha avó, o espírito da mãe da minha avó. Então, era minha bisavó paterna, tá? Corrigindo, enfim. E aí, eu tava um dia dentro da casa da minha avó. Lá tinha extensão, o telefone da casa da minha mãe com a casa da minha avó. E aí, para ter mais privacidade, eu desci na casa da minha avó.
eu tinha a chave da casa dela, ela estava na chácara, eu desci na casa da minha avó e liguei na casa de um namoradinho meu da época. Eu tinha 14 anos de idade, eu já namorava em casa. E aí eu liguei para casa dele para conversar com ele. E estava tudo escuro na sala dela tal, e ali eu vi um espírito, né? Só que ele estava no formato ali do corpo do meu avô, que na época era vivo, né? Meu avô Aldemir, meu avô paterno. Só que na minha cabeça ele tinha morrido, porque eu falei, ele está na chácara. Se eu estou vendo o espírito dele aqui, significa então que ele morreu, né? Alguém precisa ir lá, alguém precisa ver o que aconteceu com eles, porque na chácara não tinha telefone, na época não tinha energia elétrica na chácara, e era num lugar bem de difícil acesso, lá em Cumbica, em Guarulhos, bem atrás do aeroporto, ali perto de uma cidade chamada Água Azul, Fortaleza. Tinha essas duas cidades lá perto. E aí eu saí correndo da casa da minha avó. Na hora que eu disse, olha que sinistro que foi, eu disquei o telefone, afinal era zero, como que era? Acho que era 70, por exemplo, 70. Aí eu liguei na época, era aquele telefone que fazia assim, sabe, com o dedo. Gente, é muito antigo isso, tá? Tinha 14 anos de idade, eu tô com 40. E aí, na hora que eu liguei, caiu só que tava escuro, só que tava entrando uma luz da lua, assim, pela porta da sala. E eu olhei o telefone, dava para ver os números certinhos. Eu liguei, caiu numa outra casa, e aí eu falei, o número tal? Ela falou assim, não é esse número aqui, não, é totalmente diferente. Eu falei, nossa, que estranho. Aí eu coloquei o telefone no gancho, na hora que eu olhei pra frente, naquele reflexo assim, ó, da luz da lua que tava entrando, né? Que vinha a luz da rua, né? Mas era a luz da lua que estava entrando. Também tinha a luz da rua, né? As lâmpadas da rua. Mas esse reflexo passava pela porta de vidro, assim. Eu vi o espírito à minha frente. Eu lembro que eu disfarcei. Eu primeiro fiz assim, ó. Aí eu lembro que, era muito nítido. Eu lembro que ele cara, tava perfeito assim na minha frente, só não vi o rosto, que era escuro. Fez assim, ó, e foi pra de trás da porta do quarto da minha avó. Aí eu pensei, primeira coisa que veio na minha cabeça, eu disfarcei assim, coloquei o telefone no gancho, aí abri a porta da sala, fechei, aí já dava na garagem, saí correndo a milhão pelo corredor lateral para ir lá para casa dos fundos, que era onde eu morava. Bati na porta da cozinha, mãe, abre, abre, abre. Minha mãe abriu, o vô morreu, porque eu vi o espírito dele lá embaixo e tal. Cara, eu tinha 14 anos, eu era chamada de velha de 100 anos pela minha avó. Eu era uma criança madura para minha idade. Eu não ia ter motivo nenhum para inventar essa história, sabe? Então, assim, eu vi de forma muito nítida uma fumaça, assim, sabe? Depois do meu susto, essa fumaça saiu da minha frente. Foi sinistro, foi um negócio assim inesquecível. Essa imagem me perturbou durante muitos anos da minha vida, porque eu ficava com essa dúvida, né? O que de fato era aquilo. Bom, enfim. Aí virei pra minha mãe, falei pra ela que tinha que ir lá, tal, tal. Aí minha mãe fingiu que ligou pra minha madrinha, pro meu padrinho. E ela também falou que eles foram na chácara ver se estava tudo bem com a minha avó e com o meu avô. Ninguém tinha ido porcaria nenhuma. Eu acreditei que isso tinha acontecido e fui dormir perturbada, mas tranquila. Que disseram que estava tudo bem com os meus avós lá. E aí, quando meu avô voltou da chácara, né? Vivo, obviamente, eu lembro que eu perguntei pra ele, eu falei, vô, eu vi aqui na sua casa, tal, isso aconteceu, isso, tal. Aí eu falei, que é? Ele com muita calma, gente, uma calma. Aí ele virou pra mim e falou assim, é porque como você é criança e você tem mediunidade, assim como a sua tia Nice, ele falou, vocês duas na família são as pessoas que mais têm mediunidade, e eu nunca tinha falado desse assunto com ele, então, tipo, como que ele sabe que eu tenho mediunidade? Aí ele frequentava o centro espírita kardecista na época, eu não.
E aí ele falou assim pra mim, como você e sua tia tem a mediunidade muito alta, né, muito aflorada, então você acabou vendo, né, aqui o espírito da sua avó, só que ela apareceu pra você, da sua bisavó, só que ela apareceu pra você no formato do vô, pra você não se assustar. Falei, e eu não me assustei. Ok, tá bom. Bom, enfim. Depois disso eu tive uma experiência que esse meu vô me levou para fazer uma operação espiritual, cirúrgica nesse centro que ele frequentava. Ele levou eu e uma prima minha para fazer uma cirurgia da sinusite e do sopro no coração na época. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas a sensação corporal que eu tive foi bem esquisita na época, bem esquisita. Eu tive muitos pesadelos e tive muitas crises de sinusite depois, porque só fui levada para fazer cirurgia e voltei para casa com os curativos. Não teve corte, nada, mas eles fazem curativo, né? E como não me foi explicado como era esse processo, essas crenças, né? Esse entendimento espiritual só me foi levado e trazido para casa, ó. Levei, fez, voltou. Não me foi falado nada. O que aconteceu? Eu não acreditava naquilo, então não foi materializado na minha vida a cura. Eu continuei com crises de sinusite até minha fase adulta. Agora sopro no coração, acho que tá tudo ok, né? Porque não fiz exames depois para saber e tô aqui. Então acho que tá tudo certo. Enfim, o mundo espiritual, ele é mágico e ele não me foi trazido de uma forma esclarecedora pelo meu avô na época, né? Ele era muito na dele, ele era uma pessoa que era muito sossegada, ele era muito a vibe paz. Eu adorava a presença dele, a gente conversava demais. Eu amava a presença do meu avô. Meu avô era muito inteligente, mas ele era de uma inteligência assim fora do comum, sabe? Era uma das pessoas mais inteligentes assim que eu já tinha conversado na época que estava ali no meu convívio. Eu tive o privilégio de crescer no mesmo quintal que ele, né? Durante 15 anos da minha vida. E depois que eu mudei de bairro, eu continuei frequentando a casa dos meus avós até o último dia de vida da minha avó paterna, né? Da minha avó Maria. Esse meu avô faleceu antes, também tivemos muito contato antes do seu falecimento, enquanto ele, né, estava ali vivo, ele estava super lúcido e era muito legal conversar com ele sempre. Ele sempre, como que se diz a palavra? A palavra não, ele sempre torceu muito pelos filhos, pelo sucesso financeiro de todos os filhos. Com relação ao bem-estar, em questão de felicidade, não me era muito conversado, não era muito comentado, porque era uma família muito esquisita. Minha família paterna, ela é uma família muito mais fechada, ela é muito mais seca para algumas situações. Eles têm muita dificuldade em dar amor, em ser mais maleáveis em algumas questões, e eles não são muito para esse lado de afetividade, né? Só que a gente só enxerga isso quando sai da ilha, quando você sai do local da sua convivência e você enxerga isso. Quando eu estava lá, eu era uma pessoa totalmente diferente, porque eu me adaptei ao jeito deles. Então eu cresci mais seca, mais durona, aquela fortona tal, e aconteceram coisas ao longo da minha vida que me fizeram chegar nessa força toda, né? Eu tive que amadurecer mais cedo, porque eu via que pessoas que deveriam ser leais eram desleais, pessoas que tinham que me dar afeto não davam, pessoas que tinham que me proteger me causavam insegurança. E como eu tinha uma consciência mais expandida, eu sabia quais eram as consequências disso. O meu inconsciente sabia quais eram as consequências disso, que era reverberar, era trazer à tona tudo isso na fase adulta, onde poderia afetar no meu profissionalismo, poderia afetar nos meus relacionamentos, poderia afetar, e afetou, né? Em muitos pontos da minha vida, onde poderia ser facilitado. Esse é o caminho reverso que eu faço hoje com o meu filho, né? Eu tento voltar no tempo na minha história para pensar, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso eu quero, tal, isso aqui eu não quero, não quero. Então eu fico
né, em torno dos meus filhos para dar para eles aquilo que no meu caso eu gostaria de ter tido quando eu era criança, tá? E eu não estou falando de coisas materiais. Então, por conta de todos esses acontecimentos, eu tive de fato muitos problemas, né? Então eu tive a crise de pânico, a primeira aos 7 anos de idade, tive aos 9 anos de idade, tudo isso eu tô falando de forma consciente porque eu lembro, tá? Hoje eu sei que o nome é crise de pânico, hoje eu sei que eu tive crise de pânico, mas naquela época falavam de febre interna, a igreja que eu frequentava falava que eu tava possuída, e a minha mãe, tadinha, ficava, tipo, vou levar minha filha no médico. Minha mãe levou eu no médico, o médico falou que era febre interna, entende? Olha que mundo, né? Doido que a gente vivia. Hoje eu sei que era crise de pânico por conta, né, do meu amadurecimento, da minha expansão da consciência, do meu, daquele de ser acelerada, né? Mais do que as outras crianças que estavam ali no meu convívio, e isso acabou me trazendo aí todo esse transtorno, esses medos, né, esses transtornos na época. Bom, aí continuei vendo espíritos, tá? Continuei vendo vulto, tal, mas não era mais aquela visão tão clara igual via do meu avô. Era mais vulto, eu tinha muito fortes sensações de que eu estava sozinha ali, de que estava. Só que o que estava perto de mim era algo ruim, eu tinha muito essas sensações. E que muitas vezes aquilo não era meu, era de algum adulto que estava ali perto, era de alguma situação que tinha acontecido, alguma discussão, alguma briga tal, que abriram portais que trouxeram, né, essas entidades tal ali. E eu sentia que aquilo não era para mim, mas como eu era muito vulnerável, né, e eu tinha a pineal ali, né, o tempo todo ativado, acabou que a pineal estava aberta e eu acabei atraindo e sentia todas essas energias ali me sufocando e me sugando. Meus pesadelos sempre foram horríveis, horríveis, os piores pesadelos que você possa imaginar e os mais realistas, e todos eles, generalizar se eu falar isso, mas muitos deles foi projeção astral para mundos mais obscuros, assim, para mundos como como dizem o tal do umbral, né? Que fala o nome que é citado nas religiões, né? Que são para dimensões mais densas, né? Então, eu me via ali, mas não como criança, eu me via como adulta e com uma outra personalidade, personalidade não, com outro avatar, na verdade, né? Mas sabia que era eu que estava ali. Então, essas projeções astrais, elas não eram faladas na época. Hoje a gente sabe que é projeção astral, mas na época não se falava nem esse nome. Então eu ficava imaginando que era tudo sonho, só sonho, 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 que era invenção da minha cabeça, que era imaginação. Então meu mundo com a espiritualidade sempre foi muito próximo, mas mais para dor, mais para o lado negativo, mais para tudo que era ruim, tudo que trazia sensação corporal ruim. E eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Obviamente aconteceram muitas coisas boas, mas a parte espiritual, realmente eu cresci com um ego muito mais aflorado do que o lado espiritual propriamente dito. Por quê? Porque eu tive que me adaptar àquela realidade. Então, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, você tem que seguir isso, você tem que seguir aquilo. E muitas vezes eu me revoltava e era contra tudo isso, mas eu era a minoria. Então eu me fechava no meu mundinho e imaginava o meu mundo de Bob, imaginava o meu mundo melhor, onde tudo pudesse ser diferente, sabe? Imaginava que isso pudesse acontecer um dia e aconteceu, graças a Deus, né? Então, aos 19 anos, eu já fazia estágio, eu já estava na faculdade, eu fazia faculdade de Direito na época, e eu comecei a conhecer muitas pessoas diferentes daquelas que eu estava acostumada, tipo coleguinhas de bairro, familiares, porque eu comecei a fazer estágio aos 18 anos, então até então eu nunca tinha trabalhado na minha vida, né? Eu até tentei trabalhar fazendo extra de vendedora no shopping, mas meu pai não deixou na época, eu tinha 15 anos, ele não deixou eu trabalhar na época, então eu ajudava ele no comércio dele, né, na parte de limpeza algumas vezes. Eu já trabalhei com várias coisas, mas coisas não remuneradas. Então, ajudar no comércio dele,
Eu ajudava em construção, né? Porque meu pai ele tem um prédio comercial, então a gente trabalhou, eu e meu irmão e a minha mãe, nós trabalhamos nessa construção. A gente fazia várias coisas assim, mas não remunerada, né? Mas era trabalho, era considerado. Hoje eu falaria para o meu filho que é um trabalho sim, e eu agradeceria. Eu falaria muito obrigado por você ter me ajudado, porque isso foi um trabalho muito importante. Na época não, na época a gente só tinha que fazer porque tinha que fazer e acabou, né? Nem obrigado a gente ouvia e era normal. Então era uma educação mais rígida, uma educação mais dura, né? Uma educação diferente da educação que hoje eu proporciono para as minhas crianças. E não é julgando a forma como eu fui educada. Eu escolhi essa vida, eu escolhi nascer na família de origem que eu nasci. Eu escolhi o meu pai, eu escolhi a minha mãe. E tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi para trazer vários aprendizados, foi para me mostrar coisas que são necessárias para eu fazer exatamente o que eu estou fazendo hoje, vir aqui no YouTube e conversar com você, para trazer o meu relato de vida, a minha lição de vida, os meus aprendizados, para me levar para um caminho que eu tô hoje, tá? Então, aos 19 anos eu conheci pessoas diferentes, como eu disse, né? Eu conheci pessoas que estavam no espiritismo, pessoas que estavam na Umbanda, pessoas que estavam no Candomblé, católicos, evangélicos, crentes. Cara, eu conheci de tudo e era muito legal que cada um vivia num mundo completamente diferente e todo mundo convivia bem ou mal ou mais ou menos. Só que o que eu observava era esse contraste, sabe, de crenças. Eu observava já naquela época que isso era muito interessante, que as pessoas que foram criadas num ciclo familiar era de um jeito, a outra era de outro, né? E como o ciclo familiar, ele interfere na segurança da pessoa no trabalho, porque como eu estava numa posição, mesmo sendo estagiária, numa posição um pouco mais alta que vários estagiários, que eram mais novos que eu na época, porque tinha estagiário ali que tinha acabado de entrar na faculdade com 18, eu já estava há um ano na casa, eu consegui observar que uns eram mais seguros, outros eram mais inseguros, outros eram mais felizes, outros eram mais tristes, ou uns eram mais introspectivos, outros eram mais extrovertidos, né? E esse desenvolvimento humano já me interessava desde então, esse desenvolvimento pessoal, essa vontade de observar as pessoas e trabalhar não, de estudar mesmo a psique humana, sabe? Eu já tinha muito forte naquela época. Eu não mudei de curso porque quando eu cogitei para falar isso em casa, eu me lembro que a minha mãe falou assim, quando eu falei para ela, ai, tem pessoas que trancam a faculdade, né, para estudar outro curso, porque eu queria fazer psicologia, né? E aí eu queria mudar para psicologia e ela falou assim, e o dinheiro que a gente investe vai tudo pro lixo, né? Que nós pais investimos vai tudo pro lixo, né? Ixi, vou ficar nesse curso até o final. E aí estudei direito até o final e eu achei que eu só sabia fazer aquilo e trabalhei durante 12 anos aí na área. Então, meu sonho quando era criança era ser dentista, aí depois passou para psicologia, mas meu pai falou que só ia me ajudar a pagar a faculdade na época. Eu tinha 17 anos quando eu entrei, ele falou que só ia me ajudar se eu fizesse direito, que era a minha terceira opção. E eu falei, tá, tudo bem. Tipo, todo mundo, sabe, faz alguma faculdade, é só se adaptar e tá tudo certo. Eu não entendia naquela época que a gente tinha que trabalhar com aquilo que trazia felicidade pra gente. Eu achava que tinha que trabalhar por dinheiro para você conseguir pagar a conta. Essa era a minha crença. Então a vida vinha e trazia, prova para eu passar, dificuldade para eu passar, para me tirar daquele caminho, porque não era o direito o meu caminho, era de fato o desenvolvimento pessoal, era a física quântica, era a inteligência emocional, era a psique, era padrão vibracional, era tudo isso que envolve a espiritualidade, né, que envolve a psicologia também, né, que é já a parte científica. Tudo isso já me atraía naquela época e eu lia linguagem corporal, livro de linguagem corporal. Nossa, eu amava. Aí começou a fase da internet, do YouTube, e aí eu comecei a consumir conteúdos que eu achava legal. Tudo sobre isso, eu não via nada sobre direito. Porque como eu já fazia faculdade, eu fazia estágio, aí teve uma época que eu trabalhei, aí teve uma época que eu fiz pós-graduação, aí eu emendei uma outra pós-graduação.
Cara, eu não aguentava mais ver direito. E tipo assim, tinha tanta injustiça que aquilo me fazia muito mal, muito mal. E o universo me dando lapada, situações e situações assim duras que doía pra caramba, sabe? E para eu poder me desenvolver, para eu poder sair disso, até que eu criei coragem depois que o Diego nasceu e eu saí, eu me libertei, né, desse mundo, sabe, jurídico, que todo mundo achou um absurdo eu sair, porque de doutora você passa para vendedora de internet, que na época eu fui para e-commerce. Não, na época eu fui para franqueada, né, de uma empresa aí de nutrição, famosona tal, e aí eu fiquei um tempo nessa franquia, e aí né, fui fazer empreendedorismo, e aí eu engravidei, e aí eu fiquei muito indisposta na gravidez, com 8 meses eu baixei as portas ali, não abri mais, e aí depois quando eu tava já com o Diego no colo, que ele era bebê, eu tinha um chamado, uma coisa que ficava me perturbando ali, sabe? Que eu tinha que fazer algo assim para trabalhar online, para ganhar dinheiro pela internet, para cuidar do meu filho em casa, que eu não podia colocar em creche, que eu não podia jamais colocar ele com vó para cuidar, porque eu que tinha que cuidar, eu tinha um chamado assim, parece que era um propósito, sabe? Eu tinha que cuidar do meu filho, eu tinha vontade disso. Enfim, aí eu já tô, dos 19 eu pulei pros 31, né? Mas nesse meio tempo aí, eu continuei sentindo todas aquelas sensações que eu falei, aquelas sensações corporais. Eu já não via mais espíritos, porque com 19 anos eu conheci um colega meu de classe, o Cristiano, que ele era católico, assim, fervoroso, e ele me apresentou um livro que chama Sim, Sim, Não, Não, do Padre Jonas, e eu li esse livro, e fez todo sentido para mim na época, e eu fiz uma técnica que ensinava no livro, não virei católica, tá? Mas eu fiz uma técnica que ensinava no livro, que é rezar o Pai Nosso durante 30 dias seguidos, e depois do Pai Nosso fazer o pedido para Deus fazer com que a gente não visse mais espírito. E eu fiz essa técnica por 30 dias e desde os 19 anos eu não vejo mais espíritos. O que eu vejo, sim, é a aura eu consigo enxergar e eu consigo sentir presenças, tanto positivas como negativas. Aflorou mais isso, eu consigo sentir se eu estiver sozinha ou se eu estiver acompanhada, eu consigo sentir isso muito forte. E se uma pessoa chegar fisicamente ali do mundo material, sozinha, mas se tiver pessoas espirituais junto com ela, tiver energias negativas junto com ela, eu consigo sentir também que essa pessoa chegou carregada no ambiente, tá? Eu consigo tranquilamente sentir, inclusive em quantidade. Eu sou muito sensível a isso, tá? E aí eu faço minha magia, eu faço minhas mentalizações, né? A minha magia são as mentalizações, banho de ervas, defumação, eu uso os cristais, eu uso a minha energia para que, sabe, eu deixe o ambiente mais limpo possível e eu afaste essas pessoas do meu caminho para que eu possa ter mais fluidez aí durante a minha jornada. Porque eu tenho 40 anos, eu não vou ficar perdendo meu tempo com coisinhas, né? Eu tenho mais que fazer. Então é isso, eu tive ao longo da minha jornada muitas dúvidas, e aí com o YouTube, com o conhecimento, com a internet, eu passei a consumir mais conteúdo e ter mais informações do que significa tudo aquilo que eu venho explicando ao longo dos vídeos para você. Então eu sei hoje de arquétipo, mas um dia eu comecei a estudar sobre arquétipo. Hoje eu sou especializada em alteração de vibração, e também de padrões vibracionais, como que você pode elevar sua frequência, como que você pode baixar. Hoje eu sou especialista como terapeuta nisso, mas um dia eu comecei a ver conteúdo sobre isso. Existem livros sobre isso. Hoje, por exemplo, eu sou investidora, e um dia eu não sabia nada sobre finanças, um dia eu comecei a estudar sobre finanças, né? Por quê? Porque tudo isso estava na minha jornada, porque eu sentia que eu deveria fazer isso, eu ia lá e fazia, eu ia lá e consumia o conteúdo. Só eu não sabia que hoje eu estaria explicando sobre isso. Só que na época eu tinha curiosidade. E essa curiosidade é a chavinha, é o sinal de que aquilo é para o teu caminho. E muitas pessoas não se atentam a isso. Então a magia começa a entrar aí, quando você começa a perceber os sinais, quando você fala, ah, eu gosto disso. Ai, eu me sinto bem com isso. Ai,
Tanta gente fala que não é para você parar de trabalhar para cuidar dos filhos, mas eu me sinto tão bem cuidando dos meus filhos. Dane-se que as pessoas vão falar, eu vou cuidar e acabou. É um propósito, eu vou cuidar do meu jeito e eles serão tão felizes o quanto eu gostaria de ser se eu fosse cuidada pela minha mãe. No meu caso, eu fui cuidada pela minha mãe. Eu sei qual é a sensação e eu quero passar isso para os meus filhos, porque minha mãe foi tão perfeita como cuidadora, né? Ela cuidou tão bem de mim e do meu irmão que eu quero que os meus filhos tenham isso. Então hoje eu trabalho em casa por opção, porque eu quero cuidar dos meus filhos o tempo todo, tá? Então são escolhas. Você vai fazer aquilo que fala na Bíblia, inclusive, né? Para quem acredita, o tal do livre arbítrio. Você faz aquilo que você escolhe, você deseja. Se você se sentir bem, você está no teu caminho. Se sentir mal, você não está no teu caminho. E eu tive essa maturidade, essa consciência depois de 31 anos. Depois que o Diego nasceu, virou essa chave em mim. E desde então eu venho colocando em prática, né, essa positividade, que não é uma positividade tóxica, que é eu focar nas coisas que eu gosto. E mesmo quando acontecem coisas ruins, eu tento ficar o mínimo possível naquele buraco e logo me reerguer, porque eu sei que eu vou atrair aquilo que eu, né, tô no momento. Se eu tô vibrando alto, eu atraio coisas boas. Se eu estou vibrando baixo, eu atraio coisas ruins. Então eu sempre conscientemente vou me preocupando em aumentar o meu padrão vibratório. Então eu assisto bons filmes que vão me fazer rir, eu escuto rock que eu gosto, né? Eu escuto as minhas músicas, eu brinco com os meus filhos que me faz muito bem, eu gravo vídeo aqui que eleva muito o meu padrão vibracional, porque eu amo gravar. Eu amo o meu trabalho, né? Nem preciso falar que hoje eu trabalho com o que eu amo, então, obviamente, tudo vai dar certo, porque eu tenho fé e eu sei que é assim que funciona. A minha maturidade me ensinou que trabalhar com o que ama é o correto. Então, se você hoje está entrando num negócio que você não se sente bem, pula fora. Se você hoje convive com pessoas que atrasam a sua jornada, o seu caminho, vaza. Tenta morar em outro lugar, vai morar sozinho, né? Vai viver novas experiências. Se você tem o desejo de viajar pelo mundo, começa a empreender, começa a trabalhar, mesmo CLT, começa a juntar o seu dinheiro para você realizar esse sonho, porque tudo isso que você deseja faz parte do seu caminho de vida. E foi isso que os meus 40 anos hoje me ensinou para eu trazer para o vídeo, que é importante você ensinar, inclusive, para os seus filhos, que eles devem fazer aquilo que façam os olhos brilharem, tá? Porque senão, provavelmente não vai dar certo, tá? E se der certo, pode ser que possa ser com muita resistência, fazendo muita força, o que cansa muito, né? E hoje a gente procura fazer tudo com muita alegria, tá bom? Então essa foi a minha jornada perante a magia, essa minha jornada perante a espiritualidade. Também esqueci de comentar uma coisa muito, muito importante. Aos 19 anos, eu namorava, inclusive com a mesma pessoa dos 14 anos, na época, e nós fomos num centro espírita, por indicação de uma colega minha na época, colega de trabalho, né, onde eu fazia estágio. E ela levou a gente nesse centro espírita porque eu não tinha conversado ainda com esse meu amigo da faculdade para como não ver espírito. Então eu fui, tudo aos 19 anos, tá? Mas eu fui antes de conseguir a técnica lá do livro que eu comentei. Antes eu fui nesse centro espírita para tentar entender o que estava acontecendo comigo, porque eu estava me sentindo muito mal, né? Eu não estava no meu caminho, né? Óbvio, né? Indo para a faculdade que não era para ir, fazendo estágio que não era para fazer e tava fazendo, é lógico que eu não tava no meu caminho, atrasa tudo, né, e me sentia muito mal. E eu fui para esse centro espírita e na época eu fui com esse meu namorado e a gente passou junto na consulta, junto com o pai de santo, e ele falou na época que eu tinha que trabalhar com a espiritualidade. E eu fiquei bem assustada, então eu foquei na faculdade depois disso, total, porque eu falei, que trabalhar com espiritualidade o quê? Eu vou fazer direito que eu ganho mais, eu vou trabalhar como uma pessoa normal, sabe, assim, na época eu falei isso, eu tinha esse paradigma,
Porque para mim trabalhar com a espiritualidade na época significava você abrir uma casa religiosa. Não que eu tenha preconceito, não é nada disso, eu sei que é um comércio, mas na época me foi ensinado que aquilo não era do bem. Então eu achava que era uma coisa ruim, eu achava que as pessoas iam ficar naquele comérciozinho ali pro resto da vida e que as pessoas que trabalhavam com aquilo não tinham dinheiro, era um paradigma meu, era uma crença minha. E eu não, eu achava que eu ia terminar naquilo, sabe? Que hoje eu acho normal e acho super legal. Mas na época eu achava isso. Você acredita? E aí eu saí fora. E aí eu retomei essa espiritualidade mesmo depois que eu engravidei. Quando eu estava grávida do Diego, eu já notei um chamado muito grande assim para buscar mais informações, porque eu ia trazer uma criança para o mundo. Interessante isso. Inclusive, quando eu estava grávida do Diego, eu sonhei com ele 3 vezes, tá? Do jeito que ele tinha 2, 3 aninhos mais ou menos. Depois, quando ele completou 2, 3 anos, eu olhei para ele e falei: Meu Deus, é o menino do sonho. Eu sonhei exatamente com essa pessoa. Tava do meu lado na cama, eu sonhei. E na verdade era uma projeção astral, né? Hoje eu sei que era uma projeção astral. Olha que legal. Então, gente, é isso. Essa foi a minha jornada perante a espiritualidade. Hoje eu trabalho com o que eu amo, sou terapeuta. E eu tenho conhecimento sobre várias áreas, leitura de muitos livros, são muitos cursos, muitos certificados, que inclusive estão disponíveis nos destaques lá do Instagram. Você pode ver, inclusive, a minha vida pessoal lá também. Te convido a acessar essa rede maravilhosa, onde eu tenho contato com muitas pessoas. E eu agradeço você por ter ficado até aqui. Desejo muita boa sorte aí na sua jornada. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!